É difícil ser famoso nos dias de hoje. Sempre há repórteres ou fotógrafos por perto para assegurar que o mundo todo saiba de coisas que você preferia guardar em segredo. É claro que, em um passado distante, quem governava não tinha esse problema. Não precisava se preocupar com a imprensa ou os paparazzi intrometendo-se em seus assuntos particulares. Estava a salvo das manchetes e colunas de fofocas. Até agora. Neste programa, a imprensa moderna terá a chance de conhecer a vida de um faraó crossdresser e a de outro soberano de hábitos no mínimo estranhos, além de ficar por dentro da atividade dos saqueadores de túmulos. Chegou a hora de expor a vida privada dos faraós do Egito Antigo. Hoje, os repórteres de jornal e de televisão adoram alimentar o interesse do público pela vida dos ricos e famosos. Se estivessem na ativa 3.000 anos atrás, eles estariam tropeçando uns nos outros para contar tudo sobre a vida dos faraós, os grandes soberanos do Egito Antigo. Ser faraó era uma coisa muito boa. Para começar, significava ter uma vida de muito luxo e riqueza. Se você fosse fascinado pelo poder, não haveria posição mais agradável. E o melhor talvez seria saber que todas as suas atitudes contavam com o apoio inconteste dos deuses. A imprensa adora derrubar os superpoderosos. Alguns jornais parecem até mesmo acreditar que essa é sua principal função. Rose Boycott, ex-editora de 2 populares jornais britânicos, também detecta uma mudança na forma como a imprensa apresenta as notícias nos dias atuais. So this has pushed the newspaper into a new direction. And it's opened newspapers up to, I think, a whole new degree of criticism, because what they do, and a lot of them do, is then say, well, we know the facts, now we're going to tell you what you ought to think about it. So the newspapers have become conduits of feeling, which is very sinister. Um dos soberanos que teriam sido alvo da imprensa e dos paparazzi foi Hatshepsut, faraó da 18ª dinastia, que governou Tebas 3.500 anos atrás durante o Novo Império. Obstinada e ambiciosa, Hatshepsut chegou ao trono com apenas 15 anos. O Egito teve paz e abundância durante seu reinado. Mas nos anos que se seguiram, tentou-se sistematicamente apagar Hatshepsut dos livros de história. As imagens da soberana foram destruídas, seu nome obliterado dos monumentos. Por quê? A resposta é simples. Hatshepsut era mulher. O faraó é uma moça. Nos 2.000 anos que antecederam o reinado de Hatshepsut, várias mulheres da realeza egípcia deixaram sua marca como rainhas consortes ou rainhas mães de faraós que ainda eram crianças. Mas Hatshepsut foi diferente. Ela não se contentava em ser rainha, queria ser rei. E foi isso que ela se tornou. Gravuras mostram trajes, cortes de cabelo e regalias de um faraó homem, inclusive uma barba falsa. Ela se tornou o primeiro governante cross-dresser da história. Well, female queens who weren't supposed to be female would have landed people with a terrific problem, because you'd have obviously been saying that the Queen was telling a lie by exposing the rather obviously cranky disguise that she adopted. Por que toda a confusão? Bem, Hatshepsut não estava apenas pondo a tradição de lado. Acabaria fazendo estremecer as bases da sociedade egípcia. Ela teve profunda influência sobre seu país, assim como outra líder mulher que ascendeu ao poder mais de 5.000 anos depois no Reino Unido, Margaret Thatcher. It definitely blew open the last frontier and said that actually anything is possible, and I think it's certainly is very effective in terms of the idea that we might not get a female president in the USA, which is a really exciting prospect. Although Mrs. Thatcher herself, I don't think, gave a stuff about women. I mean, she really was someone who ignored any possible frailties of her sex, or really any possible advantages of her sex. I think she did behave very much like a man. Mas no Egito, o faraó era sempre um homem. Uma figura masculina, semidivina, que se juntaria ao panteão dos deuses após sua morte.
As mulheres da realeza tinham seu valor, mas sempre em posição secundária em relação ao faraó. Sequer havia uma palavra em egípcio para rainha. Ela era apenas a esposa do rei. Então, como é que essa estranha situação se estabeleceu? Bem, Hatshepsut era filha do faraó Tutmés I e era esposa do quarto governante da 18ª dinastia do Egito, seu próprio meio-irmão Tutmés II. Não se tratava apenas de um casamento de conveniência. Esperava-se que o casal real produzisse herdeiros homens. O casamento incestuoso fazia parte de uma longa e duradoura tradição egípcia. Um casamento assim certamente interessaria muito mais a imprensa nos dias de hoje. Hat e Tut, íntimos demais? They weren't particularly worried about incest. And it's something that they liked anyway. Brother-sister incest, it's something that the gods were known to practice. Because at the beginning of time, when there weren't very many gods around, Isis and Osiris married, Seth and Nephthys married. So there was a sort of divine precedent for brother-sister incest. And this is something that the royal family followed. But we certainly think it was done for practical reasons, rather than just to prove that they were close to the gods. Anyway, that's how the brother and sister managed to marry. Então, quando Hatshepsut se casou com o meio-irmão, estava simplesmente cumprindo seu dever sagrado. Mas ela era uma mulher muito ambiciosa e seu marido era uma pessoa frágil e doente, o que significava que ela era a verdadeira força por trás do trono. Quando Tutmés II morreu de repente, em 1479 a.C., Hatshepsut não deixaria o inconveniente falecimento afastá-la do poder. Ela vislumbrou uma oportunidade. Havia uma crise constitucional que a rainha soube explorar. What happened following the death of Thutmosis II is that he did leave a son, also called Thutmosis, but it wasn't a son born to his queen. Thutmosis III wasn't the son of Queen Hatshepsut. He was the son of a different lady from the royal harem. He was quite entitled to claim the throne. There was no problem with the accession. The problem was that there was nobody really to guide him. Normally his mother would have done that, but his mother, Isis, just wasn't high-born enough to actually rule Egypt on behalf of her young son, and that's essentially what being regent meant. It meant ruling for a short period of time on behalf of your son. So when Thutmosis II died unexpectedly young, what happened was his son succeeded to the throne, but he was guided by his stepmother, Hatshepsut, who herself was the daughter of a king and the wife of a king, so she was a very, very suitable person to guide the young king. Então, Hatshepsut teve permissão para reinar como viúva do faraó Tutmés II. Ela seria faraó, apesar de mulher. Realmente, a questão era complicada. A solução mais óbvia, ao que parecia, seria fingir ser homem. Simples, a barba falsa apareceu, assim como toda a parafernália masculina. Todos sabiam que se tratava de uma mulher, mas ela se parecia com um homem. Uma situação, de fato, muito estranha. It seems that she's doing this not because she wanted to pass herself off as a man, because she actually has a feminine name, and people who could read the hieroglyphs associated with the pictures would know that she's a woman, but because she's trying to conform to the expectation of what a king of Egypt would look like. And this is the only way she can find to do it. Being a woman, she doesn't want to be confused with being a queen. Because in ancient Egypt, a queen wasn't a queen as we have them today. A queen meant king's wife, and she wasn't a king's wife, she was a king. Hoje é impossível imaginar esse cenário, mas Rose Boycott ainda detecta resquícios daquela época distante do modo como a imprensa moderna vê as mulheres, sobretudo no local de trabalho. I think that there are lots of truisms about the way the media deal with women, and I mean, the most obvious being that whenever you read about a woman in a position of power, within the first two paragraphs, you are told what they're wearing, what their hair is like, and if they have children. What is implied in it is that, well, she's running a company, but she's also got some children, so therefore her eye is not completely on the ball. You don't say that about a man. You don't say he is running a company and he has 4 children. I mean, you might, down on paragraph 37, mention it if the article happened to be going that way, but 99% of the time, that's absolutely of no interest, and it has no impact on how well their company is doing and how well it's sitting in the FTSE 100 at that particular moment.
Mas para Hatshepsut, Tutmés III era um empecilho indesejado e ela elaborou um plano para assegurar que continuaria no poder, mesmo após o jovem faraó ter idade para governar sozinho. Sua estratégia foi excepcional. Ela afirmou ter tido uma visão. O deus Amon teria descido dos céus até o leito da mãe de Hatshepsut, a rainha Amós. Segundo a aspirante ao trono, Amon assumiu a forma de nobre rei Tutmés I e encontrou a rainha dormindo no quarto. Quando a agradável fragrância que precedia sua chegada anunciou sua presença, Amós acordou. Ele lhe deu seu coração e se revelou em todo o esplendor divino. Quando ele se aproximou da rainha, ela chorou de alegria por sua força e beleza, e Amon deu a ela seu amor. Mas a continuação era ainda melhor. Após ter se entretido, Amon acabou mencionando que a rainha iria dar à luz uma filha, que um dia iria governar o Egito. Ele teria dito: esta minha filha, Hatshepsut, que ela viva. Aponto-a como minha sucessora no trono. Ela dirigirá o povo em todas as esferas do palácio. É ela, de fato, quem deve liderá-los. Obedeçam sua palavra, atendam seu comando. Que ela viva eternamente. Era brilhante. Hatshepsut era faraó por decreto divino. Como argumentar contra isso? Histórias de deuses egípcios se envolvendo com mulheres da realeza eram comuns. Mas o produto final desses jogos noturnos era sempre uma criança do sexo masculino, o futuro faraó. Hatshepsut mostrou que era tão esperta quanto qualquer político da atualidade. Simplesmente adaptou a história a fim de se encaixar nela. Os poderosos sacerdotes egípcios, no entanto, não se convenceram. Hatshepsut, eu é que mando agora. A discussão entre os sacerdotes de Ad ter sido acirrada. O culto de Amon era apenas um dos muitos em terras na época, mas certamente o mais poderoso. E os sacerdotes levavam uma ótima vida, principalmente graças à generosidade do faraó. Tudo isso estaria em risco se eles começassem a discutir com o divino soberano se ele era mulher ou não. No fim, é claro, todos aceitaram a incomum visão de Hatshepsut, ou pelo menos fingiram que acreditaram na história. Afinal de contas, pensaram, se Amon não gostasse, haveria alguma epidemia ou uma colheita ruim, um desastre natural, algo que iria deixar a soberana isolada e vulnerável. Então, eles poderiam agir. Mas, ao que parecia, Amon-Ra aprovou sua filha homem. As colheitas foram abundantes e o Egito prosperou. Amon, Hats é a minha garota. Hatshepsut manteve sua parte do acordo com os sacerdotes. Agia como sacerdote-chefe, construiu templos para Amon-Ra e o homenageava com festivais magníficos. Mas ela também cuidou para se cercar de conselheiros leais que a protegiam. Um deles era Senemuti, um ex-soldado de origem humilde, que chamou sua atenção enquanto trabalhava como pedreiro em um dos muitos projetos de construção da realeza. Hatshepsut gostou dele e logo o promoveu a um alto posto na corte. Segundo os rumores, ele também detinha um alto posto na cama da soberana. Desenhos ousados começaram a aparecer, sugerindo que nem todos estavam satisfeitos com a escolha do amante de Hatshepsut. Mas Senemuti devia estar bastante feliz. Ele logo se tornou o homem mais poderoso da corte. Na verdade, durante o reinado de Faraó, ele ostentou mais de 80 títulos, inclusive porta-voz do rei Hatshepsut, o de procurador da família real e o de superintendente dos edifícios do rei Amon. Nada mal para um plebeu. Hatshepsut e Senemuti tinham de manter a discrição. Para ela, casar-se com um plebeu não era uma opção. Primeiro, por ser filha, esposa e irmã de um rei. E segundo, por ser a encarnação divina de Amon-Ra. Mas Senemuti continuou como seu mais leal conselheiro, apoiando-a sempre e enfurecendo muitos na corte. Um homem assim estava fadado a fazer inimigos poderosos e logo Senemuti desapareceu misteriosamente. We don't really know what happened to Senemut. He's been very conspicuous in the royal family. We've got more statues of this bloke than we've got of any other Egyptian up to this period. He's obviously very, very important. He's important in Hatshepsut's life. He's looked after her daughter. He's been her tutor. And suddenly,
just vanishes. We've absolutely no idea what's happened to him. And obviously, this has caused a great deal of speculation. People have suggested that he's offended the Queen, that she's found out perhaps that he's had his own picture carved into her Deir el-Bahari mortuary temple, which he had done. And she's found out about it, and she's got angry with him, and she's maybe had him executed or banished. But we just don't know. Onde puseram Senemuti? Fosse qual fosse o plano de Hatshepsut para sua filha, Neferuri, sucedê-la no trono, o sonho acabou quando a jovem princesa morreu antes da mãe. O único sucessor possível do trono, portanto, era Thutmose, o infeliz enteado que fora deixado de lado durante o reinado. Quando Hatshepsut morreu com apenas 27 anos, em 1483 a.C., ele ascendeu ao trono como Thutmose III. Governou por 33 anos. Era um homem de ação, guerreiro valente e um administrador inteligente. O ideal de faraó aos olhos dos inveterados conservadores que odiavam Hatshepsut. Será que foi ele que tentou apagar da história o nome de sua madrasta como ato de vingança pelos longos anos em que teve de suportar uma usurpadora de seu trono? Vingança para Thutmose. Mesmo sem saber, é possível que Hatshepsut tinha ajudado as mulheres a abrir caminho em um planeta dominado por homens, sobretudo no difícil mundo da mídia, onde Rose Boycott fez sua fama. I don't feel that it's been something that has in any way held me back. I'm thrilled that I was born a female. I mean, and I'm thrilled that I was born when I was, because it's been a brilliant half century of the biggest change for women, and it's been incredibly exciting and a fantastic privilege to be part of it. But I know that the story hasn't ended, and you do really feel for people who, at least in my lifetime, there's been a lot of us and a lot of public support for what we've tried to do. It must have been hell before, very lonely and very difficult, and put you in positions of enormous vulnerability where any small deviation in behaviour or whatever is enough to have you crucified. Se a vida terrena de um faraó já era boa, a vida após a morte deveria ser ainda melhor. O falecimento seria apenas um rito de passagem, a promoção do homem semidivino a Deus completo. Com a morte vinha a jornada até o horizonte distante, onde se vivia eternamente com as outras divindades. Pelo menos supunha-se que isso é que devia acontecer. Na realidade, a vida após a morte podia acabar sendo bastante sombria quando as riquezas acumuladas em vida eram, digamos, redistribuídas. As chances de ser deixado em paz para aproveitá-las eram muito pequenas, porque sempre havia gente tentando roubar coisas do seu túmulo. As mini-câmeras escondidas teriam sido muito úteis no Egito Antigo. Grave preocupação com o saque em túmulos. Quando um faraó ascendia ao poder, uma de suas primeiras tarefas era começar a trabalhar em seu próprio túmulo. A vida era curta. A média de expectativa de vida no Egito não ultrapassava os 30 anos, e você passava muito tempo morto. Mas construir túmulos era um negócio muito caro. O historiador grego Heródoto sugeriu que o faraó Khufu financiou o mais famoso monumento funerário de todo o Egito, a Grande Pirâmide, de forma, no mínimo, inusitada. Ele teria mandado a filha a bordéis para arrecadar o dinheiro que precisava. E ela conseguiu, mas estava decidida a fazer um monumento que perpetuasse sua própria memória também. Então pedia a cada um de seus clientes que lhe desse de presente um bloco de pedra. Com esses blocos, ela teria mandado construir a pirâmide do meio, entre as três que se erguem diante das grandes pirâmides. Pelo tamanho da pirâmide, a jovem princesa deve ter trabalhado bastante. Houve uma época em que somente faraós podiam viajar após a morte até a terra dos deuses. Os simples mortais tinham de se contentar com uma vida após a morte dentro de seus túmulos, uma perspectiva de fato entediante. It's well understood that only the pharaoh had any real chance of a life outside the tomb.
So the pharaohs in the pyramid, he will be able to travel after death, maybe to be an undying star, maybe to live with the sun god Re. Everybody else has got to stick in their tomb. They're going to be a ghost. They are going to have some sort of life, but it's not really a good life. That's why the early Egyptians took so much stuff to the grave with them, because they thought if they're going to be stuck in the tomb, they might as well take all their clothes and food. Some of them have got even toilets in there, because they think they're going to be there for all time. Mas na Era do Médio Império as regras já haviam sido suavizadas. Todos que pudessem pagar poderiam fazer a longa jornada após a morte até a Terra dos Deuses. And suddenly, during the Middle Kingdom, there's a sort of democratization. It becomes acceptable for other people to travel to the afterlife as well. And we don't really know why this happens, but we can see it happening. People's expectations of life just change. It may well be that following the end of the Old Kingdom, the Middle Kingdom kings are less austere, they're less like, they're perhaps more human than the old ones, because there has been a collapse in authority, a temporary collapse. Kings have come back again, and they're far more at one with the people. Maybe they've allowed this to happen, but we really don't know. But it's a very interesting thing, because it has a whole different effect on the funerary rituals, really. É claro que as pessoas tinham de ir bem preparadas para a eternidade. O corpo tinha de passar pelo elaborado processo de embalsamamento e mumificação. Depois o túmulo era provido com tudo que fosse necessário na vida após a morte, inclusive alimentos móveis, além de meios para passar o tempo. Mas os túmulos sempre eram saqueados, alguns deles várias vezes. Afinal, eram alvos tentadores demais. Timber was absolutely rife in ancient Egypt. Right from the very beginning, even in pre-dynastic, before the kingship has even started, there's evidence that the graves have been robbed, and it continues right throughout the dynastic period. By the time Tutankhamun and Ramesses on the throne of Egypt, the pyramids are empty. They've already been robbed. Onde foi parar todo o ouro? Everybody who was buried in anything resembling a sort of posh grave, an upper-class, middle-class grave, would take stuff. Even the poor people took things to the grave with them. And the easy thing was to go along, particularly if they'd done and just been buried so that the soul was loose, side was loose, and just dig it up and take it for yourself. You go for the portable stuff. So if you're going into a tomb, you don't go the pottery, so you have all the pottery left in graves. You go for the gold metals that can be melted down, and you recycle it. It's funny because we have no idea how much metal there was in ancient Egypt, because this constant recycling, if it got onto the market again, it's going to be reappearing in the tombs again and going around in a circle. We don't really know how much there was around. O site de túmulos já foi descrito como a segunda mais antiga profissão do Egito. A mais antiga, claro, é a prostituição. Quando um túmulo era roubado, a múmia também vai ser destruída. Não era apenas desfeituoso, significava um desastre. A chance de felicidade eterna estava perdida. Morrer pela segunda vez na vida após a morte era o pior de todos os destinos. E os encarregados dos serviços funerários não ajudavam. Na verdade, eram famosos pelo tratamento escandaloso dos cadáveres. Seu trabalho era remover os órgãos internos, lavar o corpo e prepará-lo para o embalsamamento e a mumificação. Anos e anos depois, coube a Heródoto contar sobre as coisas terríveis que aconteciam nesse processo, tarefa que a imprensa moderna teria adorado. Horrível escândalo funerário. Heródoto relatou: as esposas de homens poderosos não eram entregues logo, nem qualquer outra mulher bonita. 3 dias se passavam antes que fossem levadas aos embalsamadores. Isso era feito para impedir que elas sofressem indignidades. Claro, um cadáver que tivesse amadurecido um pouco mais era menos atraente para alguém cujo objetivo fosse cometer as tais indignidades. Mas mesmo com essas precauções, não havia garantias. E, obviamente, um salão funerário egípcio não era mais popular do que os atuais, de modo que o trabalho dos encarregados era realizado longe do olhar do público, exatamente como hoje. The interesting thing is that the secrets of the undertaker's workshop are very much that. They are secrets. And really, we can reconstruct from the bodies the practical aspects of mummification. But what we can't tell is exactly how it happened, the rituals that went on with it. We do know that mummification is a sacred process. It's not just a practical means of disposing of a body. So there are rituals and rites that go on with it. And to protect that, the undertakers actually kept their practices pretty much secret, because if everybody knows what you have to do to make a mummy into a reborn Egyptian again, then everyone will start mummifying their own dead. Então, se algum anel ou amuleto desaparecesse, quem ficaria sabendo? Como o cadáver era completamente enrolado durante a mumificação, quem poderia dizer que cor para qual? Que múmias misteriosas! We can tell by modern x-rays and CAT scans that what's inside the bandages isn't necessarily what the person who submitted the body to the undertakers thinks is inside the bandages. So we have mummified babies that are incomplete. We have some mummies who've got 2 heads wrapped in the bandages. There's
One poor bloke was actually mummified upside down, and when they realised that they'd forgotten what they were doing as they were bandaging, they just gave him a fake pair of feet pointing the other way. There's a baby that's actually a cat. We've got cat mummies, which are just bundles of twigs. It's very much, you have to trust your undertaker. You have to believe that what they're giving you back is what you've paid for. Talvez não seja de se estranhar que a característica que mais associamos às múmias seja o desejo de vingança. Mas os piores criminosos no saque às múmias eram as próprias pessoas encarregadas de garantir que o faraó tivesse uma passagem tranquila para a vida após a morte. Eram os escavadores de túmulos, pedreiros e trabalhadores que construíam as tumbas e então usavam suas habilidades para saquear seus clientes mais ricos. Foram descobertos túneis que eram usados como esconderijos entre os túmulos. Havia gente demais envolvido no processo para que se mantivesse em segredo a localização de alvos tão tentadores. Despojar faraós é um grande negócio. The first pharaohs were buried in pyramids, and those were obviously very impressive, and you could see them from miles away, but it was just like putting up a big signpost. You might as well say, "King buried here, please rob." So, by the New Kingdom, they knew that the pyramids were in a terrible state. They'd been robbed. They were empty. What they decided to do was to change the whole emphasis, and they would be buried in secret tombs in the Valley of the Kings. So kings like Tutankhamun and Ramesses don't have pyramids. They're buried in rock-cut tombs in the Valley of the Kings at Thebes. Pedreiro chamado Amenpanufer confessou que ele e 7 cúmplices haviam saqueado a pirâmide do rei Sobi-Kensef e que, abre aspas, havia muitos amuletos, joias e ouro em seu pescoço, e ele usava uma coroa de ouro. A múmia desse nobre rei estava toda coberta de ouro. Seus caixões eram adornados com ouro e prata, por dentro e por fora, marchetados com todos os tipos de pedras preciosas. Nós pegamos tudo, encontramos a rainha exatamente no mesmo estado. Levamos tudo o que achamos em sua múmia e então ateamos fogo nos seus caixões. Atear fogo em caixões não era um ato de vandalismo, era uma forma de separar o ouro folheado da madeira. Mas Amenpanufer e sua gangue nunca chegaram a aproveitar os ganhos ilícitos, porque antes de realizar o saque, eles haviam sido forçados a fazer um juramento. Como Amon vive e os faraós vivem, se alguém descobrir que eu tenho qualquer coisa a ver com qualquer dos ladrões, que eu tenha meu nariz e minhas orelhas cortadas e que meu corpo seja espetado na estaca. Amenpanufer, como muitos outros, obviamente considerou que valia a pena correr o risco. Roubar dos mortos, a necrofilia, o saque organizado de túmulos. Na era moderna, se essas coisas acontecessem, certamente seria um ótimo alvo para um jornal investigativo, ou ofereceria um material perfeito para um documentário de TV sensacionalista. Algumas pessoas acreditam que a mídia moderna é poderosa demais e tem muita influência. Mas se essas pessoas são normalmente celebridades ou políticos, o tipo de gente que só gosta de publicidade quando ela lhe serve. É claro que essa não é uma visão compartilhada pela mídia, que se vê como parte de uma sociedade organizada. O tipo de sociedade que captura e expõe o roubo de túmulos, muito embora essa nunca tenha sido uma tarefa fácil. I personally think the strength of the media is a good thing. It's not the only thing there should be. I mean, you want a society which has got a good opposition as well as a good government, and they all bounce around together, keeping an eye on each other. At the moment, we have a lopsided system. And I suspect through history, you know, things have always been lopsided. Uma das mais famosas antigas imagens egípcias é o busto da rainha Nefertiti. Ela tem aparência bela e nobre. É a mais pura imagem da serena realeza. Se Nefertiti estivesse por aí hoje, a imprensa mal poderia acreditar em sua sorte. Uma mulher fotogênica e poderosa para adornar as capas e animar os maçantes noticiários políticos. Nefertiti, que doçura! Ela seria uma queridinha da imprensa. Cedo ou tarde, talvez a mídia passaria a crer que ela era sua propriedade, ou até mesmo que ela, a mídia, a criou. Without a doubt, I mean, the media has been able to effect huge changes to what has happened, and it's made people, it's broken people. I mean,
Diana would not have been Diana without the media. The media supported her and loved her and to some degree created her. It wasn't solely responsible, but it did create her. Ela podia ser bonita e transmitir serenidade, mas como esposa do rei herege Akhenaton, o mais famoso de todos os faraós egípcios, Nefertiti não teve uma vida que se pôde chamar de serena. Ela cumpriu sua parte no ataque a séculos de tradição com o estabelecimento de uma religião inteiramente nova. E com isso, ela e o marido fizeram inimigos. A única coisa com que todos concordam é que Nefertiti e Akhenaton tinham muitos inimigos. Akhenaton is one of the most fascinating subjects in Egyptian history. He's a king who comes to the throne under fairly normal circumstances, but within a very, very short period of time of coming to the throne, he decides to completely overturn Egyptian religious views. Os detratores de Akhenaton, que são muitos, o pintam como um governante totalitário, narcisista, possivelmente autista, dominado pela mãe e extremamente confuso quanto à sua sexualidade. Seus fãs, que também são muitos, o veem como um pensador inspirado, defensor da não-violência, um visionário que fundou uma religião pré-cristã correndo grande risco pessoal. Seja como for, após sua morte, seus sucessores tentaram com incrível disposição apagar da história o seu nome e qualquer registro de sua vida como faraó. Sua esposa, Nefertiti, sofreu destino similar. Akhenaton era o filho mais novo de Amenófis III e da rainha Tai. Sua mãe foi a influência dominadora em seus primeiros anos de vida. Tratava-se de uma mulher dura, astuta e enérgica, muito embora o velho rei também fosse bastante enérgico. Segundo alguns, visitar o harém era seu exercício predileto. Outros diziam que ele gostava de usar roupas de mulher. Pouco se sabe da infância de Akhenaton. Nenhuma imagem dele data desse período. A impressão que se tem é de que ele era praticamente invisível. Será que havia algo de estranho nessa criança? Alguma coisa capaz de levar sua família a protegê-lo do olhar do público? É bem possível, porque um fato bastante curioso aconteceu com suas imagens tempos depois. We have a statue of him at the beginning of his reign, and he looks fairly normal, like most pharaohs. Pharaohs like to look normal. Their statuary wasn't meant to be the equivalent of our modern photograph. It was actually meant to reassure people and reassure the gods that they were exactly the same as every pharaoh that had gone before. And you did that by having the same positioning and clothing and just looking the same. Akhenaton wasn't bothered with all that. Very soon into his reign, he develops a striking face. He's got a very long, thin face, and it's made more emphatic because he always has a king's beard on. He's got thick, sensuous lips. He's got a long nose, very prominent cheekbones. His body is best described as a woman's body, really. He's got fairly narrow shoulders and spindly arms and legs, but really good childbearing hips. He's got a narrow waist. He's got breasts. It's very confusing. It's even more confusing, actually, because he has one statue where he has no clothing on and he seems to have no genitalia either. O faraó foi desmascarado. Então, o que está por trás dessas estranhas imagens? Seriam as provas de alguma doença que feminiza sua vítima? Será que elas marcam uma cruel disfunção na formação genética de Akhenaton? Tendo ou não o equipamento, o fato é que Akhenaton era capaz de ter filhos. Nefertiti lhe deu nada menos que 6 meninas. E ele foi pai de outra menina e de 2 meninos com outras de suas esposas. Akhenaton possuía um grande harém, mas sua aparência era pouco comum. E isso significa que a imprensa popular moderna provavelmente não teria lhe dado sossego. Se ele estivesse por perto hoje, existiria um esquadrão cercando-o sempre, pronto para polir sua imagem popular a fim de garantir o melhor entrosamento com a mídia. Haveria definitivamente a necessidade de um moderno assessor de imprensa, um trabalho que, apesar da imagem negativa, tem sua importância. Segundo Rose Boycott, ele nem sempre teria um relacionamento feliz com a mídia. There's something slightly ugly about the expression news management, but it's also, it does kind of serve a purpose. And certainly I think when you've got a very human story that affects
people, and especially children, then you really want someone who knows what they're doing to try to protect people and say, okay, I mean, for example, if you've got a family and it's breaking up in some hideously ugly public way and you want the children protected where you can, I mean, you make a deal. It's okay, it's a Faustian bargain, but you say, look, you can photograph the children and you can talk to maybe the eldest, and then please will you back off? Now that's a deal that is struck by effectively the spin doctor for the family, and we are always going to have that, and it can be both Machiavellian and it can also be very protective, and I think people overlook sometimes the protective role of the person who manages the news. O grande crime de Akhenaton foi ser religioso. Ele, no entanto, não se satisfazia com os deuses egípcios já estabelecidos e com os inúmeros cultos menores no país. Descartou-os todos e os substituiu por um deus único, Aton. E havia um aspecto ainda mais chocante. Diferentemente dos deuses tradicionais, Aton não tinha características humanas. Era simplesmente o disco solar que se levantava todos os dias no horizonte oriental e brilhava sobre o Egito. Era a fonte de luz, calor e de toda a vida. He abolishes, or practically abolishes, the entire pantheon of gods which has lasted for many hundreds of years, and instead he devotes himself to one god called the Aten. It's more the light of the sun that he's worshipping rather than the actual sun. But at the same time he changes all the religion of Egypt, he changes the artwork as well. To a certain extent that was inevitable, because with the Aten as a god, and the god always has to be the focus of Egyptian art, the god is now up in the sky. Consciente ou não, todos que tomam banho de sol hoje continuam louvando Aton. Faraó, que vem ao sol. A mudança abalou as raízes da sociedade egípcia. O poder do faraó, em última análise, repousava na crença de que ele era a encarnação viva do deus Amon, uma crença sustentada pelos poderosos sacerdotes, pelo grande número de templos e santuários e pelas generosas oferendas dos fiéis. The problem with the change to the new god is that it could threaten order in Egypt. The kings of Egypt had to maintain something called Ma'at, and Ma'at, it doesn't have a translation into English, but it's a concept that a lot of people can understand. It's a sort of combination of order and justice and rightness and status quo. The opposite of Ma'at is chaos, and the Egyptians felt that their life was lived with the presence of Ma'at, which was keeping chaos at bay. But if Ma'at, this order, this justice, this status quo, disappeared, then chaos would just engulf them. To keep this Ma'at was the prime duty of the Pharaoh. So when Pharaoh was serving the gods of Egypt, what he was actually doing was offering them Ma'at. He was reassuring them that things were exactly the same in Egypt as they always had been, because he knew that if things didn't change, the gods had been pleased in the past, the gods would continue to be pleased. Com só golpe, tudo isso foi destruído. Os templos de Amon e de todos os outros deuses foram fechados, e as oferendas passaram a ser dirigidas aos novos templos de Aton, edifícios que hoje convenientemente funcionavam também como tesouro real. Tudo acabado para Amon. I think if we're cynical, we could say maybe the king is worried that the priesthood of Amun is actually gaining far too much wealth, that it's almost posing a challenge to the kingship. Because the temple not only has the god in it, but it's got warehouses, it owns land, it owns ships, it owns mines, it owns people. So it is a massive economic organisation. And to be totally cynical, you would say, okay, he's worried that the kingship is starting to flounder, it's not as strong as it should be. One very good way of dealing with this is to close down the traditional temples, take over all the assets, give it to the new god. Coincidentally, you happen to be the high priest of this cult as well, so essentially you're taking all this wealth. Quem mais perdia eram os sacerdotes de Amon, que haviam se tornado muito poderosos ao longo dos anos. Eles controlavam grandes territórios, tinham lucrativas atividades comerciais, e os peixes grandes no topo da pirâmide comandavam uma estrutura de sacerdotes menores, servos dos templos e dóceis fiéis. Eles ficaram profundamente indignados porque tudo isso lhes foi tirado de repente.
pobreza para os pobres sacerdotes. Akhenaton ordenou que o nome de Amon fosse removido dos templos e monumentos públicos de todo o Egito. Havia pouco que os sacerdotes pudessem fazer. O status semidivino de Akhenaton tornava-o intocável. Tudo o que restava aos sacerdotes era esperar, guardar seus planos e rezar por tempos melhores. It's very clever, because you have this system where you're the only person who can offer to the gods. Nobody's going to try and depose you. There's never any sense. Thousands of years of dynastic history, nobody ever attempts to get rid of the pharaoh, because they know if they get rid of the pharaoh, there'll be no mart, there'll be no order, the chaos will invade Egypt, the gods won't be happy, and something terrible will happen. So unlike other societies, which sort of try to have republics every now and again, this never happens in Egypt. Everybody is absolutely convinced that the best thing for Egypt is to have a pharaoh on the throne. So there always is. So it's a brilliant reinforcing mechanism. Once you've got this idea into the popular imagination that you need a pharaoh, people are very unlikely to attempt to replace you. Inúmeras imagens de propaganda, encomendadas por Akhenaton, exibem o rei e Nefertiti cercados pelas filhas, aquecendo-se sob os raios do novo Deus. Atualmente, em um país livre, decisões polêmicas das autoridades são dissecadas e os menores detalhes são examinados pelos jornais, televisão e rádio. Os políticos podem até tentar se safar, mas há boa chance de serem descobertos. Não era assim no Egito Antigo. We don't know what the public reaction to the new god was, because Egypt doesn't seem to have any form of media or any means of recording this sort of information for us. The king is pretty much in charge of the records that we have at this time. I'm not saying that people didn't write stuff down, obviously they did, but it's just not survived. So all we have, really, is Akhenaton's own view of things. And from what we can see, people just got on with life. A rainha Nefertiti abraçou a nova religião com entusiasmo. A imprensa de tabloides de hoje provavelmente suspeitaria bastante da bela criatura que parecia ser o poder por trás do trono. Uma Imelda Marcos do mundo antigo. Mas parece que os egípcios não precisavam se preocupar. Nefertiti is a bit of an enigma. She's very prominent. We have a lot of images of Nefertiti, but it is slightly misleading. We think we know more about her than we do. We know that she's very prominent in the new religion. It seems that Akhenaton needs a female element to his kingship to help to serve the Aten, and he's using his wife almost as a fertility symbol. So we see a lot of her, and she's wearing quite flimsy clothing. Her fertility is emphasised. We see a lot of their children. I think there's no doubt that certainly in the new religion she's very prominent. But I wouldn't say there's any evidence at all to suggest that she is the power behind the throne. Akhenaton has been brought up in a house full of forceful women, really. He's got a forceful wife, he had a forceful mother, he's got 6 daughters. He's allowing them a certain amount of freedom, and he's allowing them certain religious rights. But at the end of the day, there's absolutely no hard evidence at all to suggest that she's either ruling Egypt or even that she's an equal with him. Mas então, em 1336 a.C., o 14º ano do reinado de Akhenaton, Nefertiti de repente desapareceu. Ninguém sabe como nem porquê. Rainha Nefer sumida. Os canais de notícias de hoje e os jornais sensacionalistas não conseguiriam se conter na busca por respostas. Será que Nefertiti foi banida em desgraça porque Akhenaton perdera a paciência com a esposa que não era capaz de lhe dar um herdeiro homem? Ou porque ela havia se tornado poderosa demais e era uma ameaça à sua autoridade? Ou ainda porque ela fora persuadida pelos sacerdotes a abandonar o marido e renunciar ao novo Deus? Ou será que ela simplesmente sucumbiu à peste como tantos outros egípcios? Nefertiti just disappears. And this is very strange to us because she's been so prominent in the Amarna court, the Amarna religion, the new solar religion, that it's very hard for us to imagine that a beloved wife and an important person can just completely disappear and be forgotten about. So it's been suggested that she might not have actually disappeared. She might have gone somewhere else or changed her name. But in fact, there's no evidence to suggest anything happened to her other than she died and was buried at Amarna.
Mas talvez a história que mais teria interessado a imprensa seria aquela que sugere que Nefertiti não desapareceu, mas que mudou de nome e de aparência. Aos poucos foi acumulando mais poder e no fim sucedeu o marido e governou como faraó. Mas a história diz que ela não teria feito tudo isso usando seu considerável charme feminino, mas seguindo o exemplo de Hatshepsut, dado séculos antes, vestindo-se e agindo como homem. Se tudo isso for verdade, Akhenaton e Nefertiti formaram certamente o mais estranho casal do Antigo Egito, um rei que parecia uma rainha e uma rainha que se vestia como rei. Então, quando os cães famintos da mídia moderna dão voltas no mundo atrás de fotos exclusivas da realeza, de astros do rock, de estrelas de cinema, eles estão se alimentando de migalhas. Se a tecnologia lhes tivesse permitido apontar as câmeras para os estranhos personagens que governaram o Egito muitos séculos atrás, as fotos certamente teriam valido o trono de um rei. Pedreiro chamado Amenpanufer confessou que ele e 7 cúmplices haviam saqueado a pirâmide do rei Sobi-Kensef e que, abre aspas, havia muitos amuletos, joias e ouro em seu pescoço, e ele usava uma coroa de ouro. A múmia desse nobre rei estava toda coberta de ouro. Seus caixões eram adornados com ouro e prata, por dentro e por fora, marchetados com todos os tipos de pedras preciosas. Nós pegamos tudo, encontramos a rainha exatamente no mesmo estado. Levamos tudo o que achamos em sua múmia e então ateamos fogo nos seus caixões. Atear fogo em caixões não era um ato de vandalismo, era uma forma de separar o ouro folheado da madeira. Mas Amenpanufer e sua gangue nunca chegaram a aproveitar os ganhos ilícitos, porque antes de realizar o saque, eles haviam sido forçados a fazer um juramento. Como Amon vive e os faraós vivem, se alguém descobrir que eu tenho qualquer coisa a ver com qualquer dos ladrões, que eu tenha meu nariz e minhas orelhas cortadas e que meu corpo seja espetado na estaca. Amenpanufer, como muitos outros, obviamente considerou que valia a pena correr o risco. Roubar dos mortos a necrofilia, o saque organizado de túmulos. Na era moderna, se essas coisas acontecessem, certamente seria um ótimo alvo para um jornal investigativo, ou ofereceria um material perfeito para um documentário de TV sensacionalista. Algumas pessoas acreditam que a mídia moderna é poderosa demais e tem muita influência. Mas se essas pessoas são normalmente celebridades ou políticos, o tipo de gente que só gosta de publicidade quando ela lhe serve. É claro que essa não é uma visão compartilhada pela mídia, que se vê como parte de uma sociedade organizada. O tipo de sociedade que captura e expõe o roubo de túmulos, muito embora essa nunca tenha sido uma tarefa fácil. I personally think the strength of the media is a good thing. It's not the only thing there should be. I mean, you want a society which has got a good opposition as well as a good government, and they all bounce around together, keeping an eye on each other. At the moment, we have a lopsided system. And I suspect through history, you know, things have always been lopsided. Uma das mais famosas antigas imagens egípcias é o busto da rainha Nefertiti. Ela tem aparência bela e nobre. É a mais pura imagem da serena realeza. Se Nefertiti estivesse por aí hoje, a imprensa mal poderia acreditar em sua sorte. Uma mulher fotogênica e poderosa para adornar as capas e animar os maçantes noticiários políticos. Nefertiti, que doçura! Ela seria uma queridinha da imprensa. Cedo ou tarde, ficar por dentro da atividade dos saqueadores de túmulos. Chegou a hora de expor a vida privada dos faraós do Egito Antigo. Hoje, os repórteres de jornal e de televisão adoram alimentar o interesse do público pela vida dos ricos e famosos. Se estivessem na ativa 3.000 anos atrás, eles estariam tropeçando uns nos outros para contar tudo sobre a vida dos faraós, os grandes soberanos do Egito Antigo. Ser faraó era uma coisa muito boa. Para começar, significava ter uma vida de muito luxo e riqueza.
Se você fosse fascinado pelo poder, não haveria posição mais agradável. E o melhor talvez seria saber que todas as suas atitudes contavam com o apoio inconteste dos deuses. A imprensa adora derrubar os superpoderosos. Alguns jornais parecem até mesmo acreditar que essa é sua principal função. Rose Boycott, ex-editora de 2 populares jornais britânicos, também detecta uma mudança na forma como a imprensa apresenta as notícias nos dias atuais. So this has pushed the newspaper into a new direction. And it's opened newspapers up to, I think, a whole new degree of criticism, because what they do, and a lot of them do, is then say, well, we know the facts, now we're going to tell you what you ought to think about it. So the newspapers have become conduits of feeling, which is very sinister. Dos soberanos que teriam sido alvo da imprensa e dos paparazzi foi Hatshepsut, faraó da 18ª dinastia, que governou Tebas 3.500 anos atrás durante o Novo Império. Obstinada e ambiciosa, Hatshepsut chegou ao trono com apenas 15 anos. O Egito teve paz e abundância durante seu reinado. Mas nos anos que se seguiram, tentou-se sistematicamente apagar Hatshepsut dos livros de história. As imagens da soberana foram destruídas, seu nome obliterado dos monumentos. Por quê? A resposta é simples. Hatshepsut era mulher. O faraó é uma moça. Nos 2000 anos que antecederam o reinado de Hatshepsut, várias mulheres da realeza egípcia deixaram sua marca como rainhas consortes ou rainhas mães de faraós que ainda eram crianças. Mas Hatshepsut foi diferente. Ela não se contentava em ser rainha, queria ser rei. E foi isso que ela se tornou. Gravuras mostram trajes, cortes de cabelo e regalias de um faraó homem, inclusive uma barba falsa. Ela se tornou o primeiro governante cross-dresser da história. Well, female queens who weren't supposed to be female would have landed people with a terrific... So there are rituals and rites that go on with it. And to protect that, the undertakers actually kept their practices pretty much secret. Because if everybody knows what you have to do to make a mummy into a reborn Egyptian again, then everyone will start mummifying their own dead. Então, se algum anel ou amuleto desaparecesse, quem ficaria sabendo? Como o cadáver era completamente enrolado durante a mumificação, quem poderia dizer que cor para qual? Que múmias misteriosas. We can tell by modern x-rays and CAT scans that what's inside the bandages isn't necessarily what the person who submitted the body to the undertakers thinks is inside the bandages. So we have mummified babies that are incomplete. We have some mummies who've got 2 heads wrapped in the bandages. There's one poor bloke was actually mummified upside down, and when they realised that they'd forgotten what they were doing as they were bandaging, they just gave him a fake pair of feet pointing the other way. There's a baby that's actually a cat. We've got cat mummies which are just bundles of twigs. It's very much, you have to trust your undertaker. You have to believe that what they're giving you back is what you've paid for. Talvez não seja de se estranhar que a característica que mais associamos às múmias seja o desejo de vingança. Mas os piores criminosos no saque às múmias eram as próprias pessoas encarregadas de garantir que o faraó tivesse uma passagem tranquila para a vida após a morte. Eram os escavadores de túmulos, pedreiros e trabalhadores que construíam as tumbas e então usavam suas habilidades para saquear seus clientes mais ricos. Foram descobertos túneis que eram usados como esconderijos entre os túmulos. Havia gente demais envolvido no processo para que se mantivesse em segredo a localização de alvos tão tentadores. Despojar faraós é um grande negócio. The first pharaohs were buried in pyramids, and those were obviously very impressive, and you can see them from miles away, but it was just like putting up a big signpost. You might as well say, "King buried here, please rob." So, by the New Kingdom, they knew that the pyramids were in a terrible state. They'd been robbed. They were empty. What they decided to do was to change the whole emphasis, and they would be buried in secret tombs in the Valley of the Kings. So kings like Tutankhamun and Ramesses don't have pyramids. They're buried in rock-cut tombs in the Valley of the Kings at Thebes. Pedreiro chamado Amenpanufer confessou que ele e 7 cúmplices haviam saqueado a pirâmide do rei Sobi-Kensef e que, abre aspas, havia muitos amuletos, joias e ouro em seu pescoço, e ele usava uma coroa de ouro. A múmia desse nobre rei estava toda coberta de ouro,
Seus caixões eram adornados com ouro e prata, por dentro e por fora, marchetados com todos os tipos de pedras preciosas. Nós pegamos tudo, encontramos a rainha exatamente no mesmo estado. Levamos tudo o que achamos em sua múmia e então ateamos fogo nos seus caixões. The Undertaker's workshop are very much that. They are secrets. And really, we can reconstruct from the bodies the practical aspects of mummification. But what we can't tell is exactly how it happened, the rituals that went on with it. We do know that mummification is a sacred process. It's not just a practical means of disposing of a body. So there are rituals and rites that go on with it. And to protect that, the Undertakers actually kept their practices pretty much secret, because if everybody knows what you have to do to make a mummy into a reborn Egyptian again, then everyone will start mummifying their own dead. Então, se algum anel ou amuleto desaparecesse, quem ficaria sabendo? Como o cadáver era completamente enrolado durante a mumificação, quem poderia dizer que cor para qual? Que múmias misteriosas! We can tell by modern x-rays and CAT scans that what's inside the bandages isn't necessarily what the person who submitted the body to the Undertaker thinks is inside the bandages. So we have mummified babies that are incomplete. We have some mummies who've got two heads wrapped in the bandages. There's one poor bloke was actually mummified upside down, and when they realised that they'd forgotten what they were doing as they were bandaging, they just gave him a fake pair of feet pointing the other way. There's a baby that's actually a cat. We've got cat mummies which are just bundles of twigs. It's very much, you have to trust your Undertaker. You have to believe that what they're giving you back is what you've paid for. Talvez não seja de se estranhar que a característica que mais associamos às múmias seja o desejo de vingança. Mas os piores criminosos no saque às múmias eram as próprias pessoas encarregadas de garantir que o faraó tivesse uma passagem tranquila para a vida após a morte. Eram os escavadores de túmulos, pedreiros e trabalhadores que construíam as tumbas e então usavam suas habilidades para saquear seus clientes mais ricos. Foram descobertos túneis que eram usados como esconderijos entre os túmulos. Havia gente demais envolvido no processo para que se mantivesse em segredo a localização de alvos tão tentadores. Despojar faraós é um grande negócio. The first pharaohs were buried in pyramids, and those were obviously very impressive, and you could see them from miles away, but it was just like putting up a big signpost. You might as well say, "King buried here, please rob." So, by the New Kingdom, they knew that the pyramids were in a terrible state. They'd been robbed. They were empty. What they decided to do was to change the whole emphasis, and they would be buried in secret tombs in the Valley of the Kings. So kings like Tutankhamun and Ramesses don't have pyramids. They're buried in rock-cut tombs in the Valley of the Kings at Thebes. Pedreiro chamado Amenpanufer confessou que ele e 7 cúmplices haviam saqueado a pirâmide do rei Sobi-Kensef e que, abre aspas, havia muitos amuletos, joias e ouro em seu pescoço, e ele usava uma coroa de ouro. A múmia desse nobre rei estava toda coberta de ouro. Seus caixões eram... Sempre há repórteres ou fotógrafos por perto para assegurar que o mundo todo saiba de coisas que você preferia guardar em segredo. É claro que, em um passado distante, quem governava não tinha esse problema. Não precisava se preocupar com a imprensa ou os paparazzi intrometendo-se em seus assuntos particulares. Estava a salvo das manchetes e colunas de fofocas. Até agora. Neste programa, a imprensa moderna terá a chance de conhecer a vida de um faraó crossdresser e a de outro soberano de hábitos no mínimo estranhos, além de ficar por dentro da atividade dos saqueadores de túmulos. Chegou a hora de expor a vida privada dos faraós do Egito Antigo. Hoje, os repórteres de jornal e de televisão adoram alimentar o interesse do público pela vida dos ricos e famosos. Se estivessem na ativa 3.000 anos atrás, eles estariam tropeçando uns nos outros para contar tudo sobre a vida dos faraós, os grandes soberanos do Egito Antigo. Ser faraó era uma coisa muito boa. Para começar, significava ter uma vida de muito luxo e riqueza. Se você fosse fascinado pelo poder, não haveria posição mais agradável. E o melhor talvez seria saber que todas as suas atitudes contavam com o apoio inconteste dos deuses. A imprensa adora derrubar os superpoderosos.
Alguns jornais parecem até mesmo acreditar que essa é sua principal função. Rose Boycott, ex-editora de 2 populares jornais britânicos, também detecta uma mudança na forma como a imprensa apresenta as notícias nos dias atuais. So this has pushed the newspaper into a new direction. And it's opened newspapers up to, I think, a whole new degree of criticism, because what they do, and a lot of them do, is then say, well, we know the facts, now we're going to tell you what you ought to think about it. So the newspapers have become conduits of feeling, which is very sinister. Um dos soberanos que teriam sido alvo da imprensa e dos paparazzi foi Hatshepsut, faraó da 18ª dinastia, que governou Tebas 3.500 anos atrás durante o Novo Império. Obstinada e ambiciosa, Hatshepsut chegou ao trono com apenas 15 anos. O Egito teve paz e abundância durante seu reinado. Mas nos anos que se seguiram, tentou-se sistematicamente apagar Hatshepsut dos livros de história. As imagens da soberana foram destruídas, seu nome obliterado dos monumentos. Por quê? A resposta é simples. Hatshepsut era mulher. O faraó é uma moça. Para ela, casar-se com um plebeu não era uma opção. Primeiro, por ser filha, esposa e irmã de um rei. E segundo, por ser a encarnação divina de Amon-Ra. Mas Senemut continuou como seu mais leal conselheiro, apoiando-a sempre e enfurecendo muitos na corte. Um homem assim estava fadado a fazer inimigos poderosos, e logo Senemut desapareceu misteriosamente. We don't really know what happened to Senemut. He's been very conspicuous in the royal family. We've got more statues of this bloke than we've got of any other Egyptian up to this period. He's obviously very, very important. He's important in Hatshepsut's life. He's looked after her daughter. He's been her tutor. And suddenly, he just vanishes. We've absolutely no idea what's happened to him. And obviously, this has caused a great deal of speculation. People have suggested that he's offended the Queen, that she's found out perhaps that he's had his own picture carved into her Deir el-Bahari mortuary temple, which he had done, and she's found out about it, and she's got angry with him, and she's maybe had him executed or banished, but we just don't know. Onde puseram Senemut? Fosse qual fosse o plano de Hatshepsut para sua filha, Neferuri, sucedê-la no trono, o sonho acabou quando a jovem princesa morreu antes da mãe. O único sucessor possível do trono, portanto, era Thutmose, o infeliz enteado que fora deixado de lado durante o reinado. Quando Hatshepsut morreu com apenas 27 anos, em 1483 a.C., ele ascendeu ao trono como Thutmose III. Governou por 33 anos. Era um homem de ação, guerreiro valente e um administrador inteligente. O ideal de faraó aos olhos dos inveterados conservadores que odiavam Hatshepsut. Será que foi ele que tentou apagar da história o nome de sua madrasta como ato de vingança pelos longos anos em que teve de suportar uma usurpadora de seu trono? Vingança para Thutmose. Mesmo sem saber, é possível que Hatshepsut tinha ajudado as mulheres a abrir caminho em um planeta dominado por homens, sobretudo no difícil mundo da mídia, onde Rose Boycott fez sua fama. I don't feel that it's been something that has in any way held me back. I'm thrilled that I was born a female. I mean, and I'm thrilled that I was born when I was, because it's been a brilliant half century of the biggest change for women, and it's been incredibly exciting and a fantastic privilege to be part of it. But I know that the story hasn't ended, and you do really feel for people who, at least in my lifetime, there's been a lot of us and a lot of public support for what we've tried to do. It must have been hell before. De procurador da família real e o de superintendente dos edifícios do rei Amon. Nada mal para um plebeu. Hatshepsut e Senemut tinham de manter a discrição. Para ela, casar-se com um plebeu não era uma opção. Primeiro, por ser filha, esposa e irmã de um rei. E segundo, por ser a encarnação divina de Amon-Ra. Mas Senemut continuou como seu mais leal conselheiro, apoiando-a sempre e enfurecendo muitos na corte.
Um homem assim estava fadado a fazer inimigos poderosos e logo Senemut desapareceu misteriosamente. We don't really know what happened to Senemut. He's been very conspicuous in the royal family. We've got more statues of this bloke than we've got of any other Egyptian up to this period. He's obviously very, very important. He's important in Hatshepsut's life. He's looked after her daughter. He's been her tutor. And suddenly, he just vanishes. We've absolutely no idea what's happened to him. And obviously, this has caused a great deal of speculation. People have suggested that he's offended the Queen, that she's found out perhaps that he's had his own picture carved into her Deir el-Bahari mortuary temple, which he had done. And she's found out about it, and she's got angry with him, and she's maybe had him executed or banished. But we just don't know. Onde puseram Senemut? Fosse qual fosse o plano de Hatshepsut para sua filha, Neferuri, sucedê-la no trono, o sonho acabou quando a jovem princesa morreu antes da mãe. O único sucessor possível do trono, portanto, era Thutmose, o infeliz enteado que fora deixado de lado durante o reinado. Quando Hatshepsut morreu com apenas 27 anos, em 1483 a.C., ele ascendeu ao trono como Thutmose III. Governou por 33 anos. Era um homem de ação, guerreiro valente e um administrador inteligente. O ideal de faraó aos olhos dos inveterados conservadores que odiavam Hatshepsut. Será que foi ele que tentou apagar da história o nome de sua madrasta como ato de vingança pelos longos anos em que teve de suportar uma usurpadora de seu trono? Vingança para Thutmose. Mesmo sem saber, é possível que Hatshepsut tinha ajudado as mulheres a abrir caminho em um planeta dominado por homens, sobretudo no difícil mundo da mídia, onde Rose Boycott fez sua fama. I don't feel that it's been something that has in any way held me back. I'm thrilled that I was born a female. I mean, and I'm thrilled that I was born when I was, because it's been a brilliant half century of the biggest change for women, and it's been incredibly exciting and a fantastic privilege to be part of it. But I know that Quando um faraó ascendia ao poder, uma de suas primeiras tarefas era começar a trabalhar em seu próprio túmulo. A vida era curta. A média de expectativa de vida no Egito não ultrapassava os 30 anos, e você passava muito tempo morto. Mas construir túmulos era um negócio muito caro. O historiador grego Heródoto sugeriu que o faraó Khufu financiou o mais famoso monumento funerário de todo o Egito, a Grande Pirâmide, de forma, no mínimo, inusitada. Ele teria mandado a filha a bordéis para arrecadar o dinheiro que precisava. E ela conseguiu, mas estava decidida a fazer um monumento que perpetuasse sua própria memória também. Então pedia a cada um de seus clientes que lhe desse de presente um bloco de pedra. Com esses blocos, ela teria mandado construir a pirâmide do meio, entre as três que se erguem diante das grandes pirâmides. Pelo tamanho da pirâmide, a jovem princesa deve ter trabalhado bastante. Houve uma época em que somente faraós podiam viajar após a morte até a terra dos deuses. Os simples mortais tinham de se contentar com uma vida após a morte dentro de seus túmulos, uma perspectiva de fato entediante. It's well understood that only the pharaoh had any real chance of a life outside the tomb. So the pharaohs in the pyramid, he will be able to travel after death, maybe to be an undying star, maybe to live with the sun god Re. Everybody else has got to stick in their tomb. They're going to be a ghost. They are going to have some sort of life, but it's not really a good life. That's why the early Egyptians took so much stuff to the grave with them, because they thought if they're going to be stuck in the tomb, they might as well take all their clothes and food. Some of them have got even toilets in there, because they think they're going to be there for all time. Mas na era do Médio Império, as regras já haviam sido suavizadas. Todos que pudessem pagar poderiam fazer a longa jornada após a morte até a terra dos deuses. And suddenly, during the Middle Kingdom, there's a sort of democratization. It becomes acceptable for other people to travel to the afterlife as well. And we don't really know why this happens, but we can see it happening. People's expectations of life just change. It may well be
that following the end of the Old Kingdom, the Middle Kingdom kings are less austere, they're less like, they're perhaps more human than the old ones, because there has been a collapse in authority, a temporary collapse. Kings have come back again, and they're far more at one with the people. Maybe they've allowed this to happen, but we really don't know. But it's a very interesting thing, because it has a whole different effect on the funerary rituals, really. É claro que as pessoas tinham de ir bem preparadas para a eternidade. O corpo tinha de passar pelo elaborado processo de embalsamamento e mumificação. Depois o túmulo era provido com tudo que fosse necessário após a morte, inclusive alimentos móveis, além de meios para passar o tempo. Mas os túmulos sempre eram saqueados, alguns deles várias vezes. Afinal, eram alvos tentadores demais. Despojar faraós é um grande negócio. The first pharaohs were buried in pyramids, and those were obviously very impressive, and you could see them from miles away, but it was just like putting up a big signpost. You might as well say, "King buried here, please rob." So, by the New Kingdom, they knew that the pyramids were in a terrible state. They'd been robbed. They were empty. What they decided to do was to change the whole emphasis, and they would be buried in secret tombs in the Valley of the Kings. So kings like Tutankhamun and Ramesses don't have pyramids. They're buried in rock-cut tombs in the Valley of the Kings at Thebes. Pedreiro chamado Amenpanufer confessou que ele e 7 cúmplices haviam saqueado a pirâmide do rei Sobi-Kensef e que, abre aspas, havia muitos amuletos, joias e ouro em seu pescoço, e ele usava uma coroa de ouro. A múmia desse nobre rei estava toda coberta de ouro. Seus caixões eram adornados com ouro e prata, por dentro e por fora, marchetados com todos os tipos de pedras preciosas. Nós pegamos tudo, encontramos a rainha exatamente no mesmo estado. Levamos tudo o que achamos em sua múmia e então ateamos fogo nos seus caixões. Atear fogo em caixões não era um ato de vandalismo, era uma forma de separar o ouro folheado da madeira. Mas Amenpanufer e sua gangue nunca chegaram a aproveitar os ganhos ilícitos, porque antes de realizar o saque, eles haviam sido forçados a fazer um juramento. Como Amon vive e os faraós vivem, se alguém descobrir que eu tenho qualquer coisa a ver com qualquer dos ladrões, que eu tenha meu nariz e minhas orelhas cortadas e que meu corpo seja espetado na estaca. Amenpanufer, como muitos outros, obviamente considerou que valia a pena correr o risco. Roubar dos mortos, a necrofilia, o saque organizado de túmulos. Na era moderna, se essas coisas acontecessem, certamente seria um ótimo alvo para um jornal investigativo, ou ofereceria um material perfeito para um documentário de TV sensacionalista. Algumas pessoas acreditam que a mídia moderna é poderosa demais e tem muita influência. Mas se essas pessoas são normalmente celebridades ou políticos, o tipo de gente que só gosta de publicidade quando ela lhe serve. É claro que essa não é uma visão compartilhada pela mídia, que se vê como parte de uma sociedade organizada. O tipo de sociedade que captura e expõe o roubo de túmulos, muito embora essa nunca tenha sido uma tarefa fácil. I personally think the strength of the media is a good thing. It's not the only thing there should be. I mean, you want a society which has got a good opposition as well as a good government, and they all bounce around together, keeping an eye on each other. At the moment, we have a lopsided system. And I suspect through history, you know, things have always been lopsided. Abraçou a nova religião com entusiasmo. A imprensa de tabloides de hoje provavelmente suspeitaria bastante da bela criatura que parecia ser o poder por trás do trono. Uma Imelda Marcos do mundo antigo. Mas parece que os egípcios não precisavam se preocupar. Nefertiti is a bit of an enigma. She's very prominent. We have a lot of images of Nefertiti, but it is slightly misleading. We think we know more about her than we do. We know that she's very prominent in the new religion. It seems that Akhenaten needs a female element to his kingship to help to serve the Aten, and he's using his wife almost as a fertility symbol. So we see a lot of her, and she's wearing quite flimsy clothing. Her fertility is emphasised. We see a lot of their children. I think there's no doubt that certainly in the new religion she's very prominent. But I wouldn't say there's any evidence at all to suggest that she is the power behind the throne. Akhenaten has been brought up in a house full of forceful women, really. He's got a forceful wife, he had a forceful mother, he's got 6 daughters. He's allowing them a certain amount of freedom, and he's allowing them certain religious rights. But at the end of the day, there's absolutely no hard evidence at all to suggest that she's either ruling Egypt or even that she's an equal with him.
Mas então, em 1336 a.C., o 14º ano do reinado de Akhenaton, Nefertiti de repente desapareceu. Ninguém sabe como nem porquê. Rainha Nefer sumida. Os canais de notícias de hoje e os jornais sensacionalistas não conseguiriam se conter na busca por respostas. Será que Nefertiti foi banida em desgraça porque Akhenaton perdera a paciência com a esposa que não era capaz de lhe dar um herdeiro homem? Ou porque ela havia se tornado poderosa demais e era uma ameaça à sua autoridade? Ou ainda porque ela fora persuadida pelos sacerdotes a abandonar o marido e renunciar ao novo Deus? Ou será que ela simplesmente sucumbiu à peste como tantos outros egípcios? Nefertiti just disappears. And this is very strange to us because she's been so prominent in the Amarna court, the Amarna religion, the new solar religion, that it's very hard for us to imagine that a beloved wife and an important person can just completely disappear and be forgotten about. So it's been suggested that she might not have actually disappeared. She might have gone somewhere else or changed her name. But in fact, there's no evidence to suggest anything happened to her other than she died and was buried at Amarna. Mas talvez a história que mais teria interessado a imprensa seria aquela que sugere que Nefertiti não desapareceu, mas que mudou de nome e de aparência. Aos poucos foi acumulando mais poder e no fim sucedeu o marido e governou.